Teresa, capítulo 55. Teresa diz a Aurora que não sabia que Arthur a traria para Cuernavaca e que foi uma surpresa. Ela conta à madrinha que ela nem a Aurora sabiam que viriam a Cuernavaca, por isso ela chamou Mariano para vir à casa de campo. Joana aconselha a Aurora a conversar com Heitor sobre o assunto. Aurora conta para Heitor que não sabia que ele tinha convidado Arthur e Teresa para vir à casa de campo, por isso convidou Mariano e Aida. Ela pede que o pai converse com Arthur sobre o assunto. Heitor procura Arthur para conversar sobre o assunto, mas Fernando avisa que estão jogando no momento. Arthur ganha o jogo e ganha elogios de Teresa. Arthur muda de expressão quando vê de longe Mariano e Aida chegando à casa de campo. Arthur diz a Heitor que não sabia que Mariano viria. Heitor chama Arthur e conta que era sobre isso que gostaria de falar com ele. Joana, enxerida, diz a Mariano que para evitar problemas é melhor que ele vá embora. Aida diz a Joana que ninguém quer arrumar problemas e conta que ela e Mariano estão namorando. Heitor explica a Arthur que quando os convidou para vir à casa de campo não sabia que Aurora já tinha combinado antes com Mariano. Ele avisa que dessa vez vai conversar com Mariano para que vá embora, mas deixa claro que ele é um dos mais valiosos médicos do hospital. Teresa diz a Fernando que gosta do homem que está disposta a lutar por ela. Mariano diz a Aida que Aurora os convidou com a intenção de se divertirem, mas como não será assim, prefere ir embora. Arthur pede para conversar com Mariano. Teresa diz a Fernando que Mariano luta por seu amor, mas quem mais admira é Arthur pelo fato de ter que lutar por ela, já que sua mãe nunca o aceitou. Cínica, ela abraça Fernando e conta que ama Arthur, mas não sabe o que fazer com seu ciúmes excessivo. Arthur diz a Mariano que o encontrar virou rotina e avisa que não pensa em sair do local quando o encontrar. Ele diz que espera que possam se comportar como adultos quando isso acontecer. Mariano diz a Arthur que também não pensa em sair do local só por causa dele e avisa que não veio para os incomodar, mas sim porque Aurora os convidou. Teresa volta a dizer para Fernando que ama Arthur e conta que assim como precisa dar um jeito de Mariano não a procurar mais, precisa mais dar um jeito em Paloma, que insiste em procurar seu marido. Arthur avisa Teresa que Mariano não vai embora assim como eles. Ele conta que devem se acostumar a encontrar Mariano e ele vai ter que se acostumar que ela é sua esposa e os ver sempre juntos. Heitor diz a Martim que está procurando Vanessa porque a Aurora pediu, mas que não tem nenhuma esperança de a encontrar. Ele conta que pediu que um advogado resolva seus assuntos legais com a ex e pede que não comente nada com Joana. Martim conta para Heitor que tem planos de se casar com Aurora no futuro e pede seu apoio. Roberto não esconde os ciúmes e reclama com a Esperança e Johnny que Joana tenha ido a Cuernavaca com Heitor. Aida pede que Aurora arrume um quarto para ficar com Mariano, deixando Teresa mordida de ciúmes. Aurora avisa Aida que Mariano vai dormir no mesmo quarto de Martim e ela vai dormir no quarto dela, deixando Teresa mais tranquila. Mayra confessa a Rubens que pensou em sair com outro homem quando descobriu sua traição, mas não conseguiu. Teresa não consegue se divertir com Arthur com a presença de Mariano e Aida. Rubens propõe a Mayra que entrem de férias e conta que Amadeu pode resolver os assuntos das empresas. Ele pede que deixe que ele a prepare para assumir seus negócios e assim podem passar mais tempo juntos. Boba, ela aceita. Mariano fica sozinho por um tempo no jardim e lembra os momentos que passou ao lado de Teresa. Depois, ele escuta pela janela Arthur e Teresa fazendo amor e sofre muito. Fernando vai para a casa de Arthur se encontrar com Luísa, mas quando abraça lembra de Teresa. Teresa avisa Arthur que vai descer para pegar água e logo volta para o quarto. Ela encontra Aurora e comenta que nunca deveria ter se encontrado com Mariano nesse lugar. Aurora pergunta para Teresa se a casa de campo foi o lugar onde teve sua primeira vez. Teresa confessa que sim e conta que esteve ali com Mariano. Arthur, que está vindo, escuta tudo e fica chocado com a revelação de Teresa. Luísa percebe que Fernando está incomodado com algo e questiona o que ele tem. Fernando diz a Luísa que não é nada, apenas que gostaria que ela tivesse com ele na casa de campo de Aurora. Teresa diz a Aurora que não quer que Arthur descubra que esteve com Mariano e conta que vai defender para sempre seu casamento. Heitor encontra Arthur, percebe que ele está muito nervoso e pergunta o que aconteceu. Arthur diz a Heitor que vai matar Mariano e o deixa preocupado. Heitor diz a Arthur que ele já tinha combinado de não se desentender com Mariano e questiona se houve alguma coisa.
Arthur diz a Heitor que tem um assunto para resolver e o deixa sozinho. Ele vai para a sala e encara Mariano com muito ódio. Depois, Arthur vai para o quarto e fica furioso ao pensar que Teresa mentiu para ele e Mariano ficou calado sobre o que houve entre eles. Aurora aconselha Teresa a contar a verdade para Arthur. Joana diz para Teresa que é melhor ela ver Arthur porque ele estava com uma cara horrível. Teresa volta para o quarto e encontra tudo bagunçado e questiona Arthur. Heitor diz a Aurora que Arthur não está bem, mas que não quis dizer nada a ele. Ele questiona a filha se sabe se aconteceu alguma coisa. Arthur diz a Teresa que está magoado e que o engaram. Ele conta que deve resolver seu assunto sozinho. Teresa diz para Arthur que é sua esposa e que precisa saber o que está acontecendo. Chorando, Arthur diz a Teresa que as más notícias chegam quando menos se espera. Martim convida Aurora para sair, mas ela afirma que está preocupada com Teresa. Martim diz a Aurora que Teresa tem que resolver seus assuntos sozinha e que ela está com Arthur. Ele a leva para o quarto e pede que troque de roupa. Arthur não diz nada a Teresa do que descobriu e conta que o problema é com Sans. Ele avisa que vai lá fora tomar um ar. Teresa fica desconfiada da atitude de Arthur e pergunta se ele está assim por causa da presença de Mariano. Arthur diz a Teresa que querem apagar o passado, mas às vezes essa coisas do passado vive para os perseguir. Ele diz que não se pode esquecer o que viveu no passado. Teresa não entende nada e pergunta se ele está falando de Paloma. Arthur diz a Teresa que está falando no geral e que os momentos bons ou ruins marcam eles para sempre. Teresa diz a Arthur que prometeram enterrar o passado para sempre e tenta se aproximar. Ele a evita. Johnny e Esperança tentam convencer Roberto a deixar as coisas de Joana no lugar, mas ele não escuta porque está bêbado. Arthur lembra que Paloma avisou que Teresa estava noiva de Mariano e pensa em procura lá. Ele avisa Teresa que vai voltar para casa e resolver alguns assuntos. Teresa diz para Arthur que voltará com ele para casa, mas ele avisa que quer ir sozinho. Ele diz a Joana que precisa resolver alguns assuntos de trabalho e pede que cuide de Teresa. Mayra diz para Rubens que vai sair e não pensa em contar onde vai porque é um assunto dela. Em seguida, Rubens liga para Genoveva, mas ela o ignora por ciúmes de Mayra. Aurora diz a Teresa que ficou preocupada porque pensou que Arthur tinha escutado a conversa que tiveram sobre Mariano. Ela avisa que vai jantar com Martim, mas vai estar com o celular ligado caso ela precise. Fernando não consegue esquecer Teresa e avisa Luísa que vai dormir porque está cansado. Mayra aparece na casa de Joana e avisa Esperança que decidiu dar outra oportunidade a Rubens. Teresa diz a Joana que não gostou como Arthur a tratou e que tem certeza que ele não estava assim apenas por trabalho. Ela lamenta que todos tenham saído para jantar e ela não pode porque seu marido não tem a mesma disposição. Joana diz a Teresa que ela sabe que se casou com um homem mais velho e deve entender que ele é um homem de negócios. Esperança diz a Mayra que não entende por que veio e que não tinha necessidade de avisar que voltou com seu marido porque não é problema dela. Ela avisa que não pensa em voltar para Rubens e conta que agora tem outra pessoa que é mais importante que deve lutar. Mayra pergunta para Esperança se ela está falando de outro homem. Mariano diz a Aurora que percebeu que aconteceu algo com Teresa e Arthur e pede que conte o problema. Aurora não diz nada e irritada pede que Mariano esqueça Teresa de uma vez por todas porque assim nunca poderá ser feliz. Arthur procura Paloma e diz que ela tinha razão porque Teresa o enganou.